Eu não aguento isso, não vou ficar calada sobre a propaganda ocidental. Temos que combatê-la de frente. E é por isso que estamos aqui, além de informar, justamente para isso também. Hoje vou mostrar para vocês um exemplo de como uma jornalista boa, ocidental ou pró-OTAN, viaja para a Ucrânia. E como ela informa o que encontra lá. E basicamente, como acontece toda essa viagem interessantíssima. E além disso, fiquem até o final deste vídeo. Porque não vamos apenas desmontar os argumentos dela, se é que ela apresenta algum, mas também vou mostrar depoimentos gravados por mim mesma. Este homem afirma, entre outras coisas, que a Federação da Rússia ataca civis. Então vejamos o que realmente significa atacar esses alvos. E como um jornalista de verdade deve reportar sobre isso? Sou Lucy Vale, analista geopolítica e correspondente de guerra em Donbass. Inscreva-se neste canal para ficar por dentro das últimas notícias internacionais. E também para que você nunca seja enganada pela propaganda ocidental. Começamos, como sempre, desde o início. De vez em quando, no X, aparecem recomendações para mim. Entre elas, não sei porquê, aparecem propagandistas da OTAN. Mas tudo bem, melhor assim. Porque assim podemos ver quais são as narrativas deles e contra-atacá-las, caso de fato seja necessário. Como se não mentissem, a gente até se surpreende. Então vou postar o vídeo tirando o chapéu até a calcinha, diante do que é uma jornalista de verdade. Mas bem, temo muito que isso não vai acontecer. Pois bem, apareceu nas minhas recomendações a viagem à Ucrânia desse senhor que diz em sua conta no X ser jornalista e escritor. Ele acumula lá quase 300 mil seguidores, mais precisamente, 277.200. Ou seja, de fato, as pessoas o seguem e, ao que parece, ele foi recentemente à Ucrânia em uma viagem. Entendi, de alguns dias. Revisei outras redes sociais dele para ver se surgia algo. O canal do YouTube. Entendo foi abandonado há muito tempo. Ou talvez tenha outro. Caso realmente haja algo que eu não tenha visto, por favor, deixe nos comentários. Mas parece ser a rede mais ativa dele. Vamos ver a conta dele no X em seguida, e uma surpresa aparece. Acontece que eu me deparei com os resultados dessa viagem e com o trabalho jornalístico pertinente. Quem vai nos contar é Nacho Montes de Oca, em primeira mão, direto da Ucrânia, para que de fato fique muito claro para nós quem está atacando. E qual é o sentido do conflito ucraniano? A isso, eu teria que acrescentar o fato de que esse senhor já aparecia para mim há bastante tempo, algumas vezes também como recomendação no X. Eu imagino, porque talvez alguma vez, mesmo sem ter visto quem era, devo ter respondido a alguma publicação dele, pois o que ele posta não mostra muito conhecimento sobre a causa ucraniana. Quer dizer, é algo tipo, a guerra começou no ano de 2022, 2014. Isso o quê? Também não conhecemos bem o Donbass. Atacavam civis. Onde? Bom, enfim. Aí está Nacho, aí está o seu testemunho. A primeira coisa que devemos fazer, sem dúvida alguma, é ouvi-lo. E isso, já adianto para vocês, vamos fazer de forma um tanto habitual. Ou seja, esse não será o foco do canal, pois nosso objetivo principal é informar. Mas eu já fiz um vídeo onde anunciava que acabou a impunidade por parte desse pessoal, desses jornalistas. Eles estão nas redes e pessoas como eu se dedicam ao que fazem. Bom, nós nos dedicamos ao nosso trabalho, tentamos focar ao máximo possível na informação, na notícia, e esquecemos de uma parte fundamental do nosso trabalho, que é desmontar a propaganda ocidental, que na verdade é assim que se chama este podcast, e também era assim que esses vídeos começavam há algum tempo. Então, em homenagem àquela época, ou nas melhores tradições de 2023 mais ou menos, é por isso que estamos aqui, para desmentir a propaganda ocidental, a ocidental. A mídia ocidentalmente distorce e manipula, ou, na melhor das hipóteses, esconde as informações mais relevantes. Então aqui estamos nós mais um dia com esta nova edição de Desmentindo a Propaganda Ocidental. Agora sim, vamos falar da propaganda propriamente dita. Ou será que não é propaganda? Já vamos ver. Ah, caramba! Eu estava pensando que isso era um vídeo, mas É que acontece que o cara nem sequer se deu ao trabalho. em gravar nada. Ou seja, Ele aparece com expressão preocupada. dizendo que está começando sua primeira noite em Lvov. Quero deixar claro que em nenhum momento estou rindo dos ataques que estão sendo feitos contra a Ucrânia, porque às vezes, de fato, há danos colaterais.
Muitos desses casos vêm da defesa aérea ucraniana, que é o ponto-chave. A Ucrânia estabelece alvos militares dentro das cidades. Entre outros, por exemplo, sistemas de defesa aérea, que deveriam estar nos arredores. Mas acontece como acontece. Transforma esses alvos civis em alvos militares e depois pessoas como Nacho vão gravando que os ataques são puramente de origem civil. Mas repito, eu achava que tinham sido gravados pelo menos alguns vídeos de alguns segundos mais. Mas o Pavo não se incomodou e logo colocou a segunda mensagem. Toda essa Ucrânia está em alerta e é isso que os ucranianos vivem desde 2022, não importa onde moram. Combado Homo e Uraia Fancelli compartilhando teu abrigo. E depois coloca a última mensagem. Fim do alerta. Vou tentar dormir um pouco, ou seja, Se isso é jornalismo, que nada, que Deus o veja. Depois parece que ela resolveu gravar vídeos. O que acontece é que, depois que já passou a noite e dormiu tranquilamente, só até o dia 16 de novembro, o que é jornalismo de campo, ela talvez não saiba bem, mas ainda pode surpreender com uma reportagem. O que será que vai lançar depois? O que, no entanto, por isso, não deixa de ser de forma alguma reprovável. É que já, desde as primeiras publicações, começou sim com manipulações, sim, diretamente com mentiras. Ou seja, a população ucraniana não está vivendo isso totalmente desde 2022 e os ataques no começo realmente não eram tão massivos. Ou seja, a idiosincrasia do conflito é basicamente que o terrível Putin atacou a Ucrânia. Mas tudo bem, vamos ouvir o vídeo. são 9 segundos no total, que decepção. Nacho, poxa, trabalhar um pouco, pelo menos. Finalmente em Quires. Eu acho que esse homem veio andando até aqui, porque desde o 14. de novembro não houve nenhuma conexão. Até o dia 16 de novembro, Na Ucrânia, há cobertura na maioria dos lugares. Ou seja, pode haver áreas onde não funciona, além da guerra eletrônica, mas o Wi-Fi comum costuma funcionar. Não. Lugar onde você tem que estar. Yeah. jornalismo livre e gratuito, o que o segundo quase ser. Se eu. Já não sei se devo agradecer ou não. Não. Não se preocupem, ainda tem mais conteúdo, pois eu esperava algo mais variado. Tudo bem, Nacho. Vamos ver se ele se esforça e conta algo. Que seja, mesmo que um pouco mais que poucas palavras, pois olha, era um abrigo que muitas vezes jogavam na minha cara. Não, é que você está gravando o vídeo, mas é que meus vídeos e logo em seguida vamos passar para essa parte. Praticamente todos eles se ouviam explosões. Nem sei de onde. Quando Tá. chorando. Droga. Não, nem onde. Droga. É isso que eles têm que viver. Isso. Quer dizer. E depois havia reportagens inteiras dedicadas às consequências dos ataques ucranianos. Mas aqui já é uma foto, não precisa absolutamente de mais nada. E ainda assim, Vale pode denunciar de fato ataques. Os ataques podem ser reais, mas realmente não há nenhum tipo de argumento que os comprove. Que simplesmente as coisas fiquem assim, no ar, bem, não sei. Alerta e bombardeio à meia-noite. Aprende-se com os ucranianos a manter a calma. Bem, agora ela está em Kiev e há alerta de bombardeio, o mesmo que estava acontecendo em Donbás. Na verdade, isso ocorre desde 2014, não só desde 2022. E vou provar para vocês. E aqui voltando para o hotel, desde o abrigo. É meia-noite e é isso. Como disse, vou morar em Kiev agora. Nossa, quer dizer, temos uma foto dele em um abrigo em Lvov. Temos um videozinho de 9 segundos onde ele está voltando. Quer dizer, também não é como se ele se esforçasse nem fala com as pessoas. Eu não entendo. Ele deve depois fazer uma matéria, eu suponho. Mas já de cara, tão pouca seriedade no X, acho que não se justifica publicar isso.
Não, não, não. Não, não. Não, não. Não. Noche. De alerta, isto é. Tallinn, Ucrânia. Enfim, Homem. Por enquanto, o que significa para ele estar na Ucrânia é ir de abrigo em abrigo, mas sem nenhum tipo de explicação final ou meio conclusivo. Aqui tem um vídeo um pouco mais longo. Vamos tentar assistir e ver se conseguimos entender algo mais a partir dele. Isso promete, porque aqui tem uns 48 segundos. o alerta terminou. De novo, já volto esperando o vestido porque avisam que a noite pode ser longa. E não há nada de corajoso no que eu faço, porque em alguns dias estou em casa. E eles, os ucranianos, que são os que realmente têm muita coragem, continuam vivendo assim todos os dias, tendo que buscar abrigo porque mísseis e drones podem cair em qualquer lugar. E mesmo assim, eles estão muito, mas muito, muito longe de querer se render. Nisso sim há muita valentia. Isso eu só conto pra vocês o que é viver aqui. Boa noite, espero não precisar repetir que sou o refúgio. Tio, sinceramente não entendo. Já mais do que irritada pelas mensagens iniciais, estou quase desconcertada com isso. Ou seja, não é apenas falta de rigor jornalístico. É que não tem nenhum mínimo de respeito pelos próprios ucranianos, que de fato em muitos lugares estão vivendo um verdadeiro inferno. E vamos para o meu pesar. Eu adoraria que essa guerra acabasse de vez e definitivamente. E é o próprio regime de Kiev que pode acabar com isso de uma vez. Mas esse homem dizendo que não há nada de corajoso no que faz. Olha, e de abrigo em abrigo, realmente é preciso se abrigar. Mas quero dizer que, até agora, no que ele fez mediaticamente, não é que não haja nada de corajoso, é que não há nada de profissional. Outro vídeo de um abrigo, este mais longo, também 30 segundos. Vamos ver se há algo contundente. E a partir daí, vamos ver se conseguimos tirar alguma conclusão. A propaganda ocidental, por enquanto, tem me decepcionado muito. Esse pessoal gosta de trabalhar menos do que eu, que já é dizer. Bom, de novo, alerta. Tenho que ir trabalhar porque tem gente dormindo e... A questão é chegar antes para conseguir camas no abrigo. Mas enfim, aqui estamos. Até aí chega, por enquanto, o trabalho jornalístico de Nacho, que, de fato, já nem sei mais como chamar isso. Eu fiquei absolutamente chocada, perplexa. O que está claro, porque entendo que esse último vídeo ele grava sentado, é que ele chegou um dos primeiros ao abrigo, conseguiu sua cama antes de todo mundo, porque enquanto gravava não parecia que tivesse muita gente ali. Olha, para mim isso mostra uma falta de rigor tremenda, porque ele não apresentou nem um mínimo de testemunho de ninguém. Ele gravou as pessoas de longe, mas realmente nas publicações que fez também não há nenhuma explicação clara do que está acontecendo. Nem sequer coloca ataque massivo da Federação da Rússia. Só coloca assim mesmo e fica lá falando que veio outro alerta. Mais uma vez temos que descer para o abrigo. Ou seja, repito, estamos, claro, esperando. Vamos, eu estou mais ansiosa do que nunca para que chegue esse vídeo incrível, esse super documentário do Nacho, onde ele realmente vai nos contar o que acontece na Ucrânia e como é viver o conflito do lado ucraniano, e como é a vida na Federação da Rússia. Então, eu mesma vou contar para vocês agora e vocês vão ver como é de verdade. Por um lado, quando há ataques e bombardeios contra a população civil. Por outro lado, quando uma jornalista tenta se esforçar, mesmo que seja o mínimo, e além de alguma breve publicação no X, pelo menos tenta explicar alguma coisa. Coloca, sei lá, algum depoimento, algum dos mais chamativos, algo que não sejam esses vídeos, que me desculpem. Mas como jornalista, eu sinto literalmente vergonha alheia. Depois, supostamente, esse senhor e eu estamos nos dedicando exatamente à mesma coisa.
E depois, supostamente, esse senhor recebe todo tipo de agradecimentos e honrarias. Por parte da Utatã e por parte da maioria da mídia, portanto, principalmente, claro, dos ocidentais, pelo incrível trabalho que ele está realizando. Mas, enfim, deixo que vocês mesmos tirem suas próprias conclusões sobre isso. E, enquanto isso, deixo que vocês mesmos tirem suas próprias conclusões sobre isso. Enquanto isso, vamos lá. Vamos revisar algumas das partes do trabalho oposto, ou seja, que realizamos aqui. Por um lado, realmente há ataques. Ou seja, desde o início da Operação Militar Especial, há ataques contra alvos civis. E por outro lado, que esses ataques contra alvos civis, na verdade, vêm acontecendo há muito tempo. Antes de 2022, antes de 24 de fevereiro de 2022. E, portanto, isso explica perfeitamente o fato de que a guerra não foi iniciada pela Federação da Rússia, mas sim pela Ucrânia, atacando sua própria população. Por um lado, temos certamente um dos ataques mais significativos, simbólicos e terríveis. Quando cheguei ao local e conheci a história, porque ali também envolvia uma menina, um bebê, que naquele momento estava em coma. Espero que ela tenha conseguido sair daquele prédio de caráter civil, que foi completamente destruído por uma bomba lançada pelo regime de Kiev. Os civis que estavam ao redor estavam em choque e, na verdade, foram eles mesmos, porque esse era um dos bairros nos arredores de Donetsk. Me disseram que antes de 24 de fevereiro, a Ucrânia já tinha planejado entrar no território de Donbás. Ou seja, se a Rússia não tivesse se adiantado, as tropas de Kiev teriam massacrado esses civis, que, repito, estavam mais próximos do que então era já a linha de contato e estavam tremendamente agradecidos por a Federação da Rússia realmente ter chegado a tempo. Este é o prédio que recentemente, há apenas 3 ou 4 dias, foi bombardeado aqui na cidade de Donetsk. 4 vítimas, uma menina de 1 ano e meio com a cabeça aberta, atualmente em coma. Bem em frente ao prédio, aqui está o prédio, bem em frente, uma escola. A escola número 92. O caso é do lado, acho, da própria Mikhailovka. Sobre a escola. Aqui. E lá é a 27ª grande... Ou seja, tá claro de que lado isso afeta. Bem, para nós está claro. E de quem? Ucraniana. Foi assim pelos 8 anos, qualquer um aqui confirma. Em 2014, quando tudo começou, foi assim, 14 e 15. Eu e minha família dormíamos vestidos nos corredores, em cima das malas, porque era muito assustador, né, em algum lugar. As pessoas... Em estresse. Ou seja, todos os 8 anos, as pessoas viviam em estresse. Por exemplo, aqui está uma casa que sim, foi atingida 2 dias atrás, e lá havia uma criança de 1 ano e meio. Atrás de mim. Há um jardim de infância atrás de mim. Lá há crianças. Isto, Ana, estão vendo? Essas coisas para nós parecem uma bobagem, não é? Já limparam. Mas isso vai ali. A bagunça. Faz... É muito maior. Se tivesse crianças, pior ainda. Por outro lado, outro dos ataques mais terríveis da Ucrânia foi realizado contra um bairro inteiro, que é algo como um bairro hospitalar. Particularmente o Hospital de Wisniewski ou Gospiter Wisniewskowa, que fica na cidade de Donetsk. Eu mesma fui lá gravar diretamente as consequências daquele ataque, contra o prédio da maternidade. O que bom, se isso não corresponde à descrição perfeita de um crime de guerra, então me digam exatamente o que seria. Aqui. Bom, então já estamos. Zdание Роддома, edifício do Hospital de Maternidade. Vocês estão vendo? Ela chegou ao telhado e todas as grávidas tiveram que se esconder lá embaixo. Lá... Deve ter sido um impacto. Rodoma. Bem atrás de mim. Vocês podem observar os resultados dos impactos. As janelas que já não têm vidros, aqui em cima é bem ali onde chegou
Agora mesmo está completamente fechado. Este é um lugar que antes abrigava mulheres grávidas. Além disso, não resta absolutamente nenhuma dúvida sobre isso. Que a Ucrânia transforme alvos puramente civis em militares também não é, na verdade, nenhuma coincidência. Isso, já a partir do ano de 2022, foi contado para mim por cidadãos da cidade de Severodonetsk, onde fomos justamente para ver qual era a situação. Conversar com eles, e o cenário era realmente desolador. Além disso, eles mesmos nos mostraram imagens de quando os combates ainda estavam acontecendo dentro da própria cidade. Militares ucranianos que estavam principalmente explodindo com bombas os prédios civis da própria população deles. E também colocando seu equipamento militar, pois é, exatamente ao lado dessas casas residenciais. Não pode, olha, não pode. Eles ficam nas nossas casas, ficam sentados nas nossas casas, entre as casas, o equipamento está lá e... Quem? Ucranianos? Sim. Tropas ucranianas. Por que não destruíram o equipamento? Estava entre as casas. Bem, como você imagina acertar o equipamento entre as casas? Isso são casas? Pegou fogo, tudo se espalhou? Aqui cavaram trincheiras, faziam barulho e atiravam. Enterrei um deles lá. Se pudesse, faria isso com todos. Enterraria e minha mão nem tremeria. Esses bandeirovts, eles não são pessoas aqui, é preciso fazer algo assim. Ainda dizem que foi a Rússia que destruiu, mas ela nem chegou perto. Por 3 meses bateram e espancaram. Eles mesmos contra os seus próprios. Essa casa todos a destruíram. Bandeiras, isso não é a Rússia. A Rússia entrou literalmente no final de maio. E em 1 mês acalmaram eles. Não foi a Rússia que destruiu, eles batiam nas lojas de propósito e... Para quê? Pegavam vodka, vendiam e lucravam. Dizem que, aconteça o que for, Putin é culpado ou herói. Que Deus lhe dê saúde para que tudo fique bem. Atiravam nas próprias casas. Eles recuaram para Lysychansk, passaram por Severodonetsk, sua mãe nem encontro. Você está deitada e ouve como os grades estão vindo, bum, 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 e acertam a sua entrada. Nos bairros novos, eles colocavam os tanques bem na Donetskaya, nesse quarteirão, bem ali. Olha só, se você sair no cruzamento, lá tem uma televisão de quadro bem em frente à trincheira, bem no cruzamento, ou seja, tudo isso fica dentro da cidade. Aqui 2 prédios serviram como posição de morteiro. Ali estão eles, aqui as árvores cortadas. E tudo funciona bem, lá perto. E já era e já está. querem mais alvos civis? Na minha primeira viagem a Donetsk com Alexis Castillo, que descansa em paz, e ao qual sou muito grata, tanto por ter me trazido ao Donbass, quanto, é claro, por ter me mostrado o que realmente era viver em uma guerra. Na verdade, desde 2014 e não 2022, vimos como a Ucrânia havia atacado. Por um lado, um jardim de infância e, por outro lado, uma escola. Em primeiro lugar, estamos falando de um dos bairros periféricos de Donetsk, ou talvez até de um dos vilarejos vizinhos que fica nos arredores da cidade de Donetsk. Por outro lado, estamos falando de Gorlovka, que tem sido, de fato, uma das cidades mais castigadas pelos ataques da artilharia ucraniana, que em 2022 se tornaram absolutamente constantes. Estamos em Gorlovka. Aqui é uma escola, a escola número 50, onde, no dia 25, 2 professoras perderam a vida porque essa escola sofreu o impacto de homicídio. Diretamente atingiu a escola. Morreram 2 professoras que estavam sentadas nesta sala. Gorlovka é frequentemente atingida. Muito frequentemente. Por quanto tempo? Desde 2014 está acontecendo, o tempo todo estão bombardeando, claro, estão bombardeando. E a escola, é bom que não tem crianças, claro, mas os professores estão lá. Eu digo, mas por que as pessoas estão aqui? As pessoas são pacíficas. Isto é uma escola e olha o que está escrito. Abrigos. Vamos, é para se proteger, ou seja, isso é um bunker, uma espécie de bunker, não é? Um porão, é isso? E é uma escola, e aqui tem um porão. É uma escola, tem que ter um. Ou seja, isso ainda é a creche. Na verdade, o balde está ali. Sim, aqui estão. Aqui estão as portas, porque todas têm esses buracos e estilhaços. Aqui eu acertei uma diretamente, dá para ver pelos metais, ver que estão dobrados pela onda de choque. Ah, bom, espera. Ah, isso. Claro,
devemos acrescentar as reportagens que Alexis e eu fizemos diretamente do local dos ataques, no dia em que esses ataques estavam acontecendo, de Donetsk, onde um ataque ucraniano havia deixado praticamente destruída uma casa, crianças. Foi uma tragédia absoluta o que aconteceu lá. Além disso, não vimos só aqueles fatos. E quero destacar isso aqui. Alexis então conversou com a dona da casa e foi o único que fez algo para ajudar a Ele a colocou em contato com pessoas que ele conhecia. Voluntários que de fato se ofereceram para vir consertar o telhado dela porque os jornalistas estavam vindo. Essa era a tragédia que vivíamos constantemente. Tínhamos que reportar de um lado, mas do outro. O coração apertava toda vez que conversávamos com esses civis, porque os jornalistas iam e vinham, mas muito poucos acabavam oferecendo qualquer tipo de ajuda. Não culpo por isso, de jeito nenhum. No fim, fica a sensação de estar filmando essas pessoas como macaquinhos de circo. Ainda bem que Alex pôde ajudar. Bem, na verdade, como um detalhe especial para ele. Lembro que isso aconteceu quando entramos no carro. Foi uma das conversas que mais me marcaram e eu gravei. Você mesma vai organizar isso? Claro. Se não tiver gente, a gente vai ter que estar lá, vamos ter que fazer alguma coisa nós que estamos, né? Tô chocada. Os que estamos aqui por enquanto. Não brinca assim, vai. Ah, que não brinca assim. Não está mais, mas sua lembrança e heroísmo permanecem conosco. E outro dos ataques mais significativos contra alvos civis nós vivenciamos basicamente ao vivo. Um dia, decidimos ir para Isinabat, que estava sob ataques constantes das Forças Armadas da Ucrânia. Chegamos lá até um bairro residencial, prédios pequenos, bastante antigos, de 5 andares. Na maioria deles já não morava ninguém. As pessoas tinham medo. Então vivíamos assim, provavelmente uma das cenas que mais me marcou de todo o trabalho que realizei dentro da Operação Militar Especial. Uma mulher que estava alimentando os gatos. Simplesmente reparem como ela se assusta e como reage. No momento em que esses ataques começaram e ainda por cima bem ao nosso lado, tivemos que correr. Depois, uma peça de artilharia ucraniana explodiu a cerca de 50 metros de nós, sem informações suficientes para traduzir. Pouco depois, uma explosão ocorreu atrás de nós pela manhã. Havíamos passado pela sexta casa quando explodiu e corremos para nos abrigar. Diga, há quanto tempo isso está acontecendo aqui? Desde que começou no dia 24, quando fomos declarados livres, tudo começou. Na verdade, isso já acontece há 8 anos. Cuidem-se, corram, se escondam, por favor. Meu Deus, que tipo de heroína você é? Já estou surpresa, para falar a verdade. Bom. Deu para fazer tudo. Ok. Tá bom. Que incrível. O carro está ali, né? Sim. Ok, eu espero a... Aqui mora gente. Eu poderia continuar assim indefinidamente. Acho que as imagens falam por si mesmas, e a grande maioria delas está na playlist Donbass, que por sua vez está neste canal. Então, se vocês quiserem conhecer mais sobre a realidade que as pessoas vivem aqui, a realidade que, na verdade, é contada por essas próprias pessoas na sua grande maioria. E não tanto eu como jornalista, porque acredito que o principal objetivo de quem vai, seja para a linha de frente, seja para uma localidade duramente castigada pelos combates, pelos ataques, é tentar transmitir o testemunho daqueles que vivem ali.
tentar fazer com que as pessoas sintam empatia por eles, que os entendam, que de alguma forma se coloquem no lugar deles. É isso que penso, faço e continuarei fazendo. Aproveito aqui para agradecer a vocês pelo apoio que agora está sendo mais necessário do que nunca. E também, claro, eu acho que é absolutamente necessário denunciar o que acontece do outro lado, porque é justamente desse outro lado, de onde constantemente tentam nos dar lições de todo tipo e tamanho sobre como devemos fazer o nosso trabalho. E não só isso, nos chamam de propagandistas de Putin. E agora, com os 2 exemplos que vocês têm diante de si, e aguardando pela grande reportagem que temos certeza de que o Nacho ainda vai lançar, e nós vamos analisá-la daqui. Mas para começar, vocês conhecem a maior parte do meu trabalho, conhecem agora também o trabalho deste senhor. Me digam, por favor, qual das 2 coisas parece mais com o que é o rigor jornalístico para vocês? E olha, aqui eu falo de lados, para que isso seja entendido nos termos dessa mesma propaganda ocidental. Porque, na verdade, os lados aqui, que surpresa, não são o pró-Rússia e o pró-Ucrânia. Existe o lado da verdade, dos fatos como eles são, e o lado da propaganda. E agora é a vez de vocês decidirem qual é qual e quem está de cada lado. Onde?